Pessoal, o alho, nome científico Allium sativum, ele é de fato uma planta medicinal, ele é uma planta bulbosa, né? As pessoas acham que planta medicinal é só, precisa ter folha, precisa ter flor, e não, o alho é considerado uma planta medicinal, tanto que eu não sei ao certo, mas eu acredito que na Índia eles usam o alho muito mais como medicina do que como um tempero, né? Aqui no Brasil a gente usa muito como um tempero, né? Todo dia, diariamente usamos, e às vezes perdendo as propriedades medicinais que tem, porque a gente sabe que aquecer, fritar do jeito que a gente frita, né? O cheirinho de alho fritando é maravilhoso, pode continuar usando, mas perde-se ali um pouco dessas propriedades medicinais que o alho tem tão ricas, então tem as formas corretas de se utilizar, tem que saber utilizar, pode ter alguns desconfortos com ele, é o que eu falo, né? Porque é natural que não tem contraindicação, que não podem ter sintomas adversos, pode acontecer, menos em geral do que acontece com produtos sintéticos artificiais, mas a gente precisa ter o conhecimento para usar as plantas medicinais e indicar também. As pessoas sentem falta de pessoas que sabem usar as plantas medicinais e indicar com segurança. Aliás, a gente vai começar a Semana da Naturopatia Integrativa Clínica com muitos conteúdos exclusivos e a possibilidade de você entrar na última turma do ano da formação em naturopatia. Então não deixem de clicar no grupo aqui embaixo, que vai estar aqui nos comentários também aparecendo para vocês. Não deixem de clicar e participar desse grupo, que é lá que vão ter todos os avisos para quem quer se aprofundar nessa medicina natural. E bom, o alho, pessoal, ele, principalmente como eu estou falando dos químicos, os dois compostos ativos que mais dão as propriedades do alho são o ajoeno e a alicina. O ajoeno, principalmente super antibacteriano, fungicida, anti-inflamatório. E a alicina super antibacteriana também, antifúngica, antioxidante, então com essas propriedades antimicrobianas, né, combate aí muitas infecções causadas por bactérias e fungos. Então micose pode usar, problemas de pele, infecções internas também, ele ajuda na saúde gástrica, ajuda mesmo na digestão, o alho tem benefícios para digestão mesmo. Pode irritar um pouco, a gente já vai falar disso, mas ele traz benefícios. Afecções mesmo, como é anti-inflamatório, todo tipo de inflamação, tudo que termina com it. Eu já vou mostrar alguns truques de como vocês utilizarem algumas aplicações, mas tudo que termina com it, otite, dores também inflamatórias, artrite, por exemplo, tudo isso a gente pode usar o alho. Para aftas, leucorreia, corrimentos causados aí por fungos, então o alho vai ser incrível, pode unir aí ao seu banho de assento, por exemplo, fazer ali uma decocção com alho e usar no banho de assento. Ele diminui o colesterol ruim, que é chamado de LDL, né? Então diminui a possibilidade de você ter problemas mesmo, doenças cardíacas, né? Ele combate os radicais livres do corpo pela atividade antioxidante, então protege de doenças crônicas, protege de vários tipos de doenças, tem ação anticoagulante, então ajuda a não coagular o sangue, então diminui a possibilidade de ataques vasculares, né? Doenças crônicas, doenças crônicas mesmo, acidentes vasculares cerebrais e ataques cardíacos no caso, né? Então ele é incrível, principalmente por esses dois bioativos que tem aí. Enfim, são tantas possibilidades. Antihipertensivo, pessoas que sofrem com hipertensão arterial, vou ensinar aqui já uma receita incrível para você diminuir a pressão arterial simplesmente com o alho. E aí uma dica que eu dou, você está falando de passar na afta, por exemplo, gengivite, né, inflamação, pode usar. Mas o alho ele tem um cheiro muito forte, eu não queria esse cheiro, né? Realmente, pessoal, eu não vou falar que não tem, porque se a gente usa ele fica com esse cheiro forte, justamente por esses químicos aí que dão essas propriedades. Ele tem muitos óleos essenciais, então um aroma muito forte. Mas tem um truquezinho que é você, depois de usar o alho, principalmente na ingestão, na boca de alguma forma, você vir com um cravinho, um botão de cravo da Índia e mascar. Masca o cravo da Índia que vai ser ótimo, não vai ter mais esse problema. Também desintoxicante para o fígado, tá, pessoal? Super desintoxicante, fígado aí tanto trabalho aí para o nosso organismo, a gente precisa desintoxicar de tanta coisa que a gente acaba consumindo. Tem muitos estudos que mostram a atividade anticancerígena do alho também, principalmente câncer do estômago e câncer do cólon. Então o alho tem muita propriedade benéfica que vai muito além do tempero, do gostinho gostoso lá para as nossas comidas, tá? E aí a gente tem que saber utilizar. Ele é mais estimulante, então astenia, falta de energia, pode utilizar o alho que ele vai trazer mais estímulo.
Ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, então para diabetes é maravilhoso. Enfim, pessoal, infecções em geral, por isso que, né, infecções também, ele vai ajudar no sistema imunológico, infecções respiratórias, né, gripes, resfriados, né? Acho que todo mundo já viu a avó falando de fazer um chá de alho, com gengibre, então que é ótimo por conta disso. Temos algumas perguntas e aí logo a gente vai para a forma de utilizar o alho que eu vou ensinar para vocês. A Mina Tarô, ele ajuda mesmo coceiras na parte íntima? Sim, principalmente se essas coceiras estiverem relacionadas com atividade de fungos, né? Então se for uma candidíase, por exemplo, como ele tem muita propriedade antifúngica por conta do ajoeno, da alicina, ele vai ajudar a combater. Então pode usar no banho de assento, por exemplo, como eu falei, que vai ajudar a combater o causador dessas coceiras, né? Aí a coceira em si, eu indico você usar a camomila, por exemplo, que a gente já falou num programa aqui e tudo mais. @Carlau_Ferreira, aliás, obrigada a todo mundo que mandou as perguntas lá no @FernandaNatu, @Instituto Naturale. Chá de alho desinflama real garganta inflamada? Sim, não só garganta inflamada, como a gente está falando, o ajoeno ele tem uma super propriedade anti-inflamatória, então inflamações em geral. E a garganta sim. E aí você pode tomar esse chá de alho, né, o chá que é feito numa decocção, então como a gente está falando de um bulbo aqui que é mais rígido, pica muito bem, que a gente consegue transferir mais dessas propriedades para a água e deixa fazer pode ser uma infusão leve, mas com a água bem aquecida, porque é uma parte um pouquinho mais rígida. Picou muito bem, pode fazer na infusão mesmo, não precisa de decocção, deixar a água ferver. E aí você pode tomar esse chazinho, essa infusão, porque vai fazer o efeito anti-inflamatório de dentro para fora, e pode simplesmente fazer um gargarejo com a água morna, essa infusão morna. Pode colocar uma colherzinha de chá de bicarbonato, faz o gargarejo, vai ser incrível para a garganta inflamada. @Rose_JM Pedroso. Alho aumenta a imunidade? Se sim, como pode ser usado para tal? Bom, na verdade, ele chega a ser imunoestimulante, mas principalmente pela atividade anti-infecciosa, né? A atividade antimicrobiana, ele não deixa bactérias e fungos causarem infecções respiratórias, por exemplo. Então, combate diversas doenças, sim, com essa atividade imunoestimulante e, então, traz essa propriedade mesmo de combater esses micro-organismos que poderiam causar certas doenças. A melhor forma depende para isso, na verdade, a ingestão, eu indico, né, não um uso externo para o imunoestimulante, essa atividade, eu indico fazer o uso interno, e aí pode ser, igual eu estava falando, essa infusão, pode ser o xarope com alho, pode ser o alho puro, se você conseguir consumir dessa forma, mas fica realmente exalando esse aroma pela pele. Pode ser, enfim, na alimentação dessa forma, né? O quanto menos tiver esse aquecimento, melhor para preservar os princípios ativos do alho. Então é melhor a gente não aquecer, como eu estava falando, e eu já vou ensinar uma receita também que pode ajudar nisso. @Tati Bonassa, alho puro cura gripe? Alho puro pode causar gastrite? Ele pode ser um pouco irritativo, sim, tá? Para mucosa gástrica, principalmente se você consome uma quantidade muito elevada, se você já tem uma predisposição a isso, ele pode ser irritativo, como ele pode auxiliar, igual eu estava falando. Então tudo é a questão da indicação, se tem contraindicação, precisa avaliar caso a caso com uma anamnese, e é disso que eu estou falando também na Semana da Naturopatia, que a gente vai abordar para vocês terem maiores cuidados na hora de indicar ou de usar as plantas medicinais, os recursos da natureza. E cura mesmo a gripe por conta disso, principalmente, né, se tiver atividade inflamatória envolvida, microbiana, infecciosa, sim, propriedades antimicrobianas. Então vamos ver algumas formas de utilizar? Claro, você pode usar nas tinturas, fazer garrafada, fazer oleato, como eu estava falando, xarope, muitas formas. Bater no suco, né, um pedacinho para tirar um pouco dali do sabor. Mas uma das formas que são muito benéficas, a gente estava falando, né, da água, que combate a pressão arterial, para trazer esse estímulo, atividade antimicrobiana. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o alho na água de alho. Então você vai pegar um dente de alho, essa é a cabeça, temos o dente de alho. E esse aqui veio dois, ó, veio dois dentro. Eu particularmente adoro o cheiro de alho, eu adoro. Tem gente que não gosta, não suporta, não pode. Eu consumo o alho assim, né? E, nossa, minha mãe não suporta, ela nem chega perto de mim.
Então é aquela coisa, depende de pessoa para pessoa. Olha, vieram 3 pedacinhos e um, não é brincadeira. Vocês viram, né? Eu cortei um. A gente vai picar muito bem. Pode ser em lâminas, pode ser um quadradinho. Pica muito bem. E vai colocar numa garrafa e deixar ali por umas 8 horas, tá? Pica e deixa umas 8 horas. Aí, vamos colocar aqui dentro. Vai deixar essa água curtindo mesmo por umas 8 horas. Eu recomendo você deixar uma garrafa só para isso. Preferencialmente uma garrafa de vidro, né? Sabe que o plástico passa substâncias ruins. Aqui eu peguei a que eu tinha, mas o ideal é de vidro. Deixar ela ali com esses pedacinhos de alho. Ó. Aqui tem um pouco mais de 200 ml. Dá aquela mexida e vai deixar isso aqui curtindo, porque a gente tá deixando macerar nessa água, que as propriedades precisam passar para essa água, então não é fez e já toma. Ainda as propriedades vão estar muito no alho, a gente precisa que passe. Pode adicionar o limão, como eu estava dizendo, cravo, canela em pau, pode adicionar uma fruta ali dentro, que você queira desmistificar um pouco esse aroma, né? Casca de laranja, coisas mais fortes assim, para tirar um pouco desse sabor muito forte do alho, é uma possibilidade. Outra coisa que a gente pode fazer, depois de tirar a casca, vai tomando ao longo do dia, tá? Pegou isso aqui, vai tomando ao longo do dia, num ciclo de tratamento, não é para ficar tomando todo santo dia, né? Tudo, mesmo que é natural, tem ali suas atividades. Como eu disse, químicos naturais, tem uma reação do nosso organismo a isso, então a gente não deve colocar todo dia a mesma substância para dentro. Também podemos, tira essa casca do alho e ó, se for um pequenininho, menorzinho, igual aquele que tinha saído ali, que eu acabei colocando lá dentro. Nem precisava colocar lá dentro para eu poder mostrar para vocês. Mas um dente de alho menorzinho assim, ó. Olha esse aqui. Esse aqui pequenininho. Você pode cortar também, claro. Mas tirou a casca dele, ele meio que cabe dentro do ouvido. Não é para introduzir de forma nenhuma, mas deixar ele aqui um pouquinho fora. Por quê? Como eu disse, o alho tem óleos essenciais. Óleos essenciais são voláteis, são substâncias que evaporam. Só de deixar aqui perto, ele tá evaporando, está exalando. Por que a gente sente o cheiro de longe? Porque essas substâncias estão evaporando, estão no ar aqui, ó, estão volatilizando. Quando a gente coloca dessa forma que eu estou falando perto do ouvido, essas substâncias também vão estar adentrando o seu ouvido e quem tem otite, quem está sofrendo com a inflamação, pode utilizar para esse fim. Pode pegar aqui também e colocar na região da afta, tá com uma afta aqui dentro, pega um pedacinho, coloca mesmo encaixada na gengiva aqui dentro. É uma possibilidade. Vai tomar dessa água de alho também. Vai fazer um xarope, faz o chá, faz algumas aplicações, faz o gargarejo, como eu estava falando. São tantas possibilidades. O banho de assento, o banho facial. Tem muitas possibilidades com o alho. O que menos vai ter o sabor e preserva ainda as propriedades é a tintura, né? Que a gente está fazendo uma extração, ou a garrafada, a gente está fazendo uma extração no álcool. Então preserva também essas propriedades sem ter esse aroma muito forte. Esse é o alho, pessoal, cheio de propriedades medicinais que a gente precisa saber utilizar, que salva as nossas vidas, não só na alimentação, mas também para a saúde. Eu espero que vocês gostem, depois me conta. E agora a gente vai para o quadro Receita Natural para aprender o nosso óleo anti-estrias maravilhoso. Bora lá!